Tá bem, pessoal, então a gente começa a falar sobre superfícies quádricas, tá? As superfícies quádricas vão ser, num certo sentido, os análogos tridimensionais das cônicas, né? Que nós estudamos quando a gente estava estudando geometria plana, tá bom? Então, antes de tudo, deixa eu te dizer, né? Tem dois termos, né? Superfícies quádricas, então deixa eu te dizer, antes de tudo, o que eu entendo por uma superfície, tá? Então, uma superfície dentro do espaço R3, tridimensional, é um determinado subconjunto, S, né, que eu estou chamando dentro desse R3, um subconjunto, uma parte do R3, com a propriedade de que quase todo ponto, eu estou colocando aqui, né, porque vai ter um caso importante para a gente em que essa propriedade que eu vou explicar agora não funciona, tá? Mas ainda assim é considerado uma superfície quádrica, mas é um subconjunto tal que quase todo ponto, que eu estou chamando S pequeno, né? Um ponto de S, um ponto de R3 que vive em S, né? Possui uma coisa que a gente chama de uma vizinhança, né? Uma determinada parte aí, que está dentro de S, né? Tá? Então, onde o ponto S pequeno vive, tá? Desse ponto S, tal que esse U, né, se assemelha a um pedaço de plano. O que isso quer dizer? Deixa eu colocar aqui alguns exemplos para explicar o que eu estou tentando fazer. Bom, os exemplos que eu vou colocar são esses aqui, né? Vou colocar um plano, uma esfera, tá? E um cilindro. Então, deixa eu voltar ali e vamos tentar entender essa definição que está escrita aqui nessa frase, olhando para as figuras, né? Então, imagina só. Imagina que eu peguei aqui um ponto que eu estou chamando de Szinho aqui no meu plano, um ponto qualquer nesse plano, né? Tá? Então, o que acontece? A gente consegue, né? Claro que aqui a gente nem precisa dessa parte, né, do pedaço do plano, tá certo? A gente poderia até pegar o plano todo, né? Porque, bom, a superfície é exatamente um plano, né? O conjunto aqui é um plano. Tá? Mas a ideia é que esse U que aparece na definição, ele deveria fazer o papel, né, de uma certa vizinhança, um entorno aqui desse ponto S que vive inteiramente dentro do nosso subconjunto S maiúsculo, né? Tá? Que quando a gente olha, né, a gente vê apenas um plano, tá? Ou seja, a gente vê uma coisa que parece com um pedacinho de plano, tá bom? Deixa eu te chamar a atenção aqui que nós já estudamos, né, que qualquer plano tem uma equação do tipo assim, né, AX mais BY mais C vezes Z mais D igual a zero. Ou seja, essa superfície aqui é dada por uma determinada equação, ou seja, são os pontos x, y, z do R3, né, que satisfazem essa equação aqui. Tá? Vamos lá para o segundo exemplo, que é o exemplo da esfera. Tá? No exemplo da esfera, então, novamente, eu vou tentar marcar um ponto aqui. Imagina, né? A esfera, quando eu falo, né, deixa eu enfatizar que quando eu falo esfera, eu estou pensando somente na casquinha da laranja, né? Digamos, tu pensa a esfera como sendo um modelo, né, para uma laranja, né? Ou o contrário. Quando a gente se refere à esfera, a gente está pensando apenas na casquinha da laranja, né? Na superfície mesmo dessa laranja. Tá? Então, quando a gente fala, quando a gente pega um ponto Szinho que vive aqui nessa esfera, tá? A ideia é que se a gente pega um entorno, né? Um entorno desse ponto na casquinha da laranja suficientemente pequeno, né? Parece que a gente está olhando um plano, tá certo? Essa ideia, por exemplo, né? Imagina, né, que tu é uma formiguinha, né? Tá caminhando em cima da superfície dessa esfera, tá? Então, se essa esfera é muito grande, né, a gente tem a sensação de que está caminhando em um plano. Essa é a razão pela qual, bom, as pessoas pensavam, né, que a Terra era plana em um passado não muito distante. Tá bem?
aqui um terceiro exemplo, é o exemplo do cilindro. Antes de mudar para o exemplo do cilindro, deixa eu comentar, né, que uma esfera, por exemplo, essa que tem centro na origem, né, nós já vimos que tem uma equação do seguinte tipo, né, x² mais y² mais z² igual a um determinado raio. Sei lá, vamos supor que nesse desenho o raio é 1. Tá? Então seria... então o nosso subconjunto, né, nossa superfície do espaço R3 aqui, também essa superfície, né, também é dada por uma equação, ou seja, os pontos que vivem nessa superfície são exatamente os pontos x, y, z do espaço que satisfazem essa equação, que são soluções para essa equação. E um terceiro exemplo, então agora sim, né, que é o exemplo do cilindro. Tá? Então, novamente, a gente pega um ponto aqui, tá certo? Qual que é a ideia desse cilindro? Né? É como se a gente tivesse um círculo no plano XY, né, e fosse deslocando ele verticalmente para cima e para baixo. Né? Tá? Diferente dos cilindros da vida real, né, que a gente encontra por aí, esse aqui é um cilindro que é infinito, né? Ele não termina nunca, ele vai para sempre e desce para sempre. Tá? É um modelo matemático. Tá bom? Então, cada vez que a gente pega, e novamente, né, a parte de dentro do cilindro que está, digamos, supõe, por exemplo, que essa distância entre o centro, né, do círculo que está lá no plano XY e até a borda do círculo, né, fosse 1, o raio fosse 1, por exemplo. Tá? Eu não estou considerando os pontos que estão do lado de dentro, tá? Apenas aqueles que estão na borda aqui, na borda. E na borda, claro, né, para cima e para baixo. Tá? Então, eles estão na superfície, estão na casca desse cilindro, né? Tá bom? Não estão na parte interior do cilindro. Qual a ideia? Então, cada vez que a gente pega um ponto nessa casca, né, novamente, a gente pode pegar um entorno, né, que se a gente pega suficientemente pequeno, né, e a gente se coloca ali como observador, dá a impressão, tá? Dá a impressão que a gente está em um plano. Então, nesse sentido, todos esses exemplos que eu te mostrei aqui, eles se enquadram na nossa definição de superfície que foi dada ali acima. Novamente aqui, deixa eu enfatizar, né, que, por exemplo, imagina que quando a gente olha a intersecção desse cilindro aqui com o plano XY, a gente vê um círculo aqui, né? Imagina que esse círculo no meu desenho é de raio 1, né? Então, deixa eu enfatizar que todos os pontos do cilindro, tá? Então não interessa se eles estão no plano XY ou não, eles satisfazem a seguinte equação: x² mais y² igual a 1. Tá? Porque, novamente, né, olha só, veja, a gente busca soluções em x, y, z. Então, cada vez que a gente encontra uma equação, um valor de x e um valor de y que satisfaz isso aqui, como o z não aparece explicitamente nessa equação, a gente pode colocar o valor que a gente quer. Isso significa, por exemplo, cada vez que a gente encontra uma solução, né, no plano XY, a gente pode imaginar uma reta inteira, tá, vertical, em cima desse ponto, né, que está inteiramente contido no nosso conjunto. Tá bom? Então, nos três exemplos que nós falamos, tá, nós temos superfícies, né, subconjuntos do espaço tridimensional, que são todos dados por uma determinada relação entre as variáveis x, y, z, que são as coordenadas dos pontos do espaço. Tá, pessoal, aqui a gente chega então no conceito da equação da superfície, tá? Que é o que eu tinha comentado, a gente vai estudar superfícies que são dadas por determinadas equações, como nos exemplos, né? Isso quer dizer então que esse S, né, pode ser definido como sendo o conjunto, né, das soluções de uma determinada equação f de x, y, z igual a 0. Tá? Esse f de x, y, z, o que vai ser? Né? É uma certa expressão que envolve x, y e z, podendo envolver menos de uma dessas, menos do que 3 variáveis, quer dizer, alguma delas pode não aparecer. Nós já vimos os exemplos, então vou apenas recapitular aqui, né? Primeiro é o exemplo do plano, tá? Então a expressão f de x, y, z é uma coisa desse tipo, ax mais by mais cz mais d. Tá? Então a gente iguala essa expressão a 0 para definir o plano. Mesma coisa, né? Uma esfera, a expressão f de x, y, z é essa daqui, né? x2 mais y2 mais z2 menos 1. Por que menos 1?
Bom, porque do jeito que eu estou escrevendo aqui, né, eu estou querendo que f de x, y, z seja 0. Então, f de x, y, z tem que ser igual a isso aqui, daí a gente joga o 1 para o outro lado. Tá? E de maneira similar essa do cilindro. Aqui vocês observam, né, que não é, que de fato, né, essa expressão que aparece do lado direito não depende de z. Tá? Mas, em geral, né, as expressões podem conter x, y e z, como aparece nos dois exemplos acima. Tá, gente? Então, com isso, a gente chega à definição principal, né, do objeto que a gente vai se ocupar nas próximas aulas, que é o seguinte, tá? A gente vai estar interessado em superfícies. Agora eu estou denotando o Q aqui porque vou chamar de quádrica. Tá? Então, uma superfície Q dentro do R3 é uma quádrica, né? Um subconjunto dentro do R3 é uma quádrica. Quando é o conjunto de solução de uma equação de grau 2. O que quer dizer grau 2? Né? Tá? Já vou explicar aqui nessa equação. Tá? Mas, basicamente, né, em que não podem aparecer monômios, que a gente fala, né, tá, de grau superior a 2. Por exemplo, não, vocês observam aqui, né, que nessa equação não aparece nenhum x ao cubo, por exemplo. Tá? Nenhum x ao quadrado vezes y, né, porque a ideia é que contaria dois valores de x, duas vezes x e uma vez y, portanto seria um monômio cúbico, tá? Então isso não aparece nessa equação aqui de baixo, tá bom? Então, nesse sentido de grau 2, tá? E, então, o que quer dizer isso, né? Que os pontos desse subconjunto Q, tá, são exatamente aqueles trios de números reais x, y, z do R3 que satisfazem uma determinada equação desse jeito. Vocês observam, né, que por enorme que seja essa expressão que aparece aqui do lado esquerdo, ela é uma expressão em x, y e z, né? Tá certo? Esses a, b, c, d, etc. até j, né, representam certos números reais. Então a gente escolhe os números, tá? E eu tenho uma combinação desse jeito aqui. Tá? Uma expressão que envolve x ao quadrado, y quadrado, z quadrado, x, y, x, z, y, z, x, y, z e nada aqui, né? Tá? Então, essa coisa que aparece do lado esquerdo é uma expressão em x, y, z. Tá? Por quê? Porque os outros representam números. Muito bem. E o que para ela ter direito, né, de ser dita uma expressão de grau 2, né, uma equação de grau 2, a parte que envolve algum termo de grau 2, quais são os termos de grau 2 dessa equação? Aquele que aparece x, né, ao quadrado, porque x conta 1 e x conta 1, né, então conta 2, ou então y ao quadrado, ou então z quadrado, e aqui, né, esse termo misto, né, x vezes y, por quê, né? Conta 1 em x e conta 1 em y. Então, esse aqui também é um termo de grau 2. Similarmente, esses aqui, né? Esse e esse. Tá? Então, para que ela tenha direito de ser dita de grau 2, né, precisa que ao menos 1 entre a, b, etc. até f, né, tá, tem que ser diferente de zero. Algum desses números tem que ser diferente de zero, porque senão, observa, né, essa parte aqui desapareceria e a gente teria uma equação de grau 1, né, que é basicamente uma equação de plano. Vocês vão observar. Também. Então, a gente está interessado em estudar conjuntos de soluções de equações desse tipo. Tá? Agora eu vou colocar um fato aqui que vai facilitar o nosso estudo. Tá? Então, aqui eu já escrevi um fato que eu não vou explicar aqui, porque ele é um fato, é um resultado, né, que se aprende lá no curso de álgebra linear. Tá? Que diz a seguinte coisa, basicamente. Imagina que a gente fixou, né? Escolheu uma equação desse tipo, tá? Enorme, né? Digamos, com todos esses termos aqui. Tá? No curso de álgebra linear, a gente vê, com uma aplicação do estudo de formas quadráticas, né, que existe uma escolha de coordenadas. Lembra o que é uma escolha de coordenadas? É escolher um ponto para ser a origem do espaço, tá? E um trio de retas que se intersectam, né, perpendiculares entre si, no espaço, de modo que, então, usando não necessariamente os eixos x, y, z,
mas novos eixos e novas uma nova escolha de um ponto origem, né? Tá? Essa equação, assim, que ela é bastante grande, né? Tem diversos termos, ela vai ficar bastante, consideravelmente, digamos, né? Simplificada para um dos tipos seguintes. Eu vou escrever na outra página, mas qual é a ideia? Que essa escolha de coordenadas, então, fixada essa equação, existe essa escolha de coordenadas, tá? Que é, digamos, adaptado à equação original, tá bom? Então, a partir disso, a nossa vida vai ficar consideravelmente mais simples. Ou seja, vamos ver, né, que basta estudar equações de um tipo especial e não essa aqui que é a mais geral possível. Tá, pessoal? Então, aqui aparecem os tipos reduzidos, né? Tá certo? Aí, o teorema esse que eu comentei de álgebra linear, né, permite que a gente, escolhendo esses eixos, né, e a origem de um jeito adequado, a gente consegue reduzir a estudar aquela equação grandona, a estudar uma equação desse tipo, onde M, N, P e R são números reais, ou então uma desse tipo, tá? Uma desse tipo ou desse tipo. Isso vai, enfim, depende da redução essa que é feita no curso de álgebra linear. E o plano agora, o que nós vamos fazer é entender, dependendo, claro, né, dos valores M, N, P, R e S, estudar o formato, né, dessa, digamos, do conjunto solução, da superfície definida por essa equação, né? Tá certo? Então, é isso que a gente vai passar a fazer agora.